Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre aquela famosa frase de Saussure que muita gente não entende muito bem, muita gente que está iniciando-se no curso de letras tem dificuldade em compreender. Peraí, o que ele quis dizer com o ponto de vista é que cria o objeto? O que isso quer dizer? Como que o objeto da linguística fica assim delimitado, determinado? Enfim, algumas questões relativas a este tema que eu espero que seja relevante para vocês. Eu já tenho aqui no canal vários vídeos que tocam um pouco nessa questão. Já tenho vídeo sobre o curso de Linguística Geral, inclusive sobre a nova edição da editora Parábola, com tradução do Marcos Baino. Tem um vídeo sobre signo linguístico, tem um vídeo sobre linguística geral explicando o que é esse ramo de estudo da linguística. Enfim, então fica o convite para que você assista a estes vídeos todos. Eu vou deixar os links aí nos cards, aqui na descrição do vídeo, para que você possa se situar melhor dentro dessa discussão mais ampla. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! A frase em questão está no capítulo 3 do curso de Linguística Geral de Fernando Saussure, em que ele vai falar sobre o objeto de estudo da linguística. O objeto da linguística, ele vai delimitar esse objeto ou vai tentar delimitar, ciente dos problemas que estão envoltos nesta delimitação. E ele começa dizendo que, ao contrário de outros ramos do saber, quando se trata de linguagem, o objeto não está pré-determinado, não está pré-estabelecido. Eu peço que vocês pensem, por exemplo, no cientista que vai estudar as rochas de uma determinada região. Essas rochas, elas já existem antes de o cientista ir lá estudar, enfim, elas sempre estão ali, elas sempre se apresentam daquela mesma forma e cabe a ele ir observar aquele objeto de estudo. O que Saussure quer dizer é que não acontece o mesmo no campo da linguagem, ou seja, em linguagem não é possível trabalhar com um objeto determinado a prioristicamente. Ele não existe antes de que o ponto de vista o estabeleça como objeto de estudo, justamente por causa das especificidades daquilo com o qual estamos trabalhando. É lógico que eu creio numa interpretação até um pouco mais ampla dessa questão. Eu acho que não apenas a linguística tem um objeto que não é pré-existente, mas sim que é determinado a partir do ponto de vista, mas as ciências humanas, como um todo, a literatura, certamente, e já falo melhor disso. Mas ele vai justamente afirmar que, bem ao contrário de que o objeto precede o ponto de vista, ou seja, que ele é pré-existente, pré-determinado à atitude investigativa, diríamos que é o ponto de vista que cria o objeto. Então está aí a famosa frase. E Saussure vai se explicar, né? Ele vai dizer por que ele chegou a essas conclusões. Ele vai começar pensando a língua e ele chama atenção para o fato de que, a princípio, a língua seria formada por sons. Isso é verdade. Mas não dá para você pensar no som sem pensar na parte articulatória, na parte anatômica, porque o som não resulta do nada. Ele surge a partir de uma série de questões anatômicas, articulatórias, que entram em jogo no momento de produção desses sons. Quem estuda fonética sabe muito bem do que estamos falando. Então é indissociável o som do elemento anatômico. Mas ele também vai dizer que o som se une a uma ideia para formar um todo significativo. Não dá para dissociar o som da ideia. Ou seja, se você vai estudar a língua pensando só no lado sonoro, acústico, você deixa de considerar o lado articulatório. E se você considera o som como um todo, acusticamente e anatomicamente, você está desconsiderando a ideia, e vice-versa. Mas também
ele chama atenção para o fato de que a língua tem um lado individual e um lado social. Toda língua tem o seu lado social, enquanto sistema de convenções estabelecido socialmente, e o lado individual, que é a realização daquela língua pelos indivíduos. E por último, a língua ainda pode ser estudada a partir de dois pontos de vista, que é o ponto de vista sincrônico e o diacrônico, né? Ou seja, ela existe num determinado período, num determinado momento, e ela é o resultado da sucessão de momentos anteriores, né? Ou seja, sincronia e diacronia. Bom, diante de todo esse complexo, a gente percebe a complexidade do objeto. É impossível, ele fala num determinado ponto aqui do curso de Linguística Geral, que seja qual for o lado de onde se aborde a questão, em nenhuma parte o objeto integral da linguística se oferece a nós. E ele diz, ora, diante de tantas possibilidades, só existe uma saída, que é estabelecer a língua enquanto sistema como o objeto de estudo da linguística, sabendo-se que a língua é ao mesmo tempo um produto social da faculdade de linguagem, ou seja, a faculdade de linguagem resulta num produto, que é a língua, socialmente construído, e ela é também, ao mesmo tempo, um conjunto de convenções necessárias adotadas pela comunidade que estabelecem aquele sistema ali como válido para a interação entre os indivíduos. Bom, Wesley, quer dizer então que ao estabelecer a língua como objeto de estudo da linguística, só se resolveu o problema, né? Ele determinou que o objeto será esse sistema abstrato, instituído socialmente por meio de convenção, e por isso o objeto está pacificado. Não necessariamente, tá? Pelo contrário, inclusive. O que acontece é que a forma de se abordar o objeto língua, ela permanece sujeita a interpretações. E a frase de Saussure de que o ponto de vista que cria o objeto, ela é sempre atual, porque existe ainda todo um impasse e, ao mesmo tempo, toda uma riqueza de abordagens, cada uma motivada por um determinado objetivo e por um determinado ponto de vista, que faz com que esse objeto mude de acordo com esse olhar. A língua será, portanto, sempre observada a partir de um lugar, a partir de uma ótica. E é essa ótica que vai delimitando os objetivos e aquilo que pretende enxergar naquele objeto, que vai construir esse objeto enquanto elemento de estudo. Então você pode ter, por exemplo, a língua como um sistema de signos, como Saussure entendia. Você pode pensar na língua como uma forma de interação social. Você pode pensar na língua como resultado de propensões genéticas. E aí várias correntes vão surgir, não apenas o estruturalismo, mas uma gramática gerativa. A análise do discurso tem sua compreensão do que é a língua e vai estudá-la a partir dessa compreensão. A linguística aplicada tem sua compreensão. Então percebam, o ponto de vista do pesquisador, a forma como Saussure estabeleceu o ponto de vista dele. Isso não quer dizer que pacificou a questão. Pelo contrário, apenas mostrou, enfatizando a questão da língua, as próprias dicotomias dele, né, escolhendo a língua em detrimento da fala, e depois outras correntes priorizando justamente a fala, etc., só mostram que ele adotou um ponto de vista e que vários outros pontos de vista surgiram, estão surgindo e surgirão, criando assim formas de esse objeto se apresentar ao estudo. Percebam, é uma coisa meio abstrata. Quer dizer que o objeto ele não está pré-determinado nunca, mas sim a partir desse olhar mesmo do pesquisador. Mas é claro, você pega, por exemplo, um verbo como amar. É lógico que aqui eu estou pegando uma palavra apenas para didatizar a questão, tá? Nós trabalhamos com textos, etc, tá? Mas pensando o verbo amar. Ora, o pesquisador filiado à fonética vai estudar esse verbo a partir de questões acústicas, articulatórias, enfim, dentro do campo da fonética. O pesquisador ligado à morfologia vai estudar sua constituição, vai estudar seu radical, suas desinências, etc.
O pesquisador ligado à análise do discurso vai, por exemplo, estudar esse verbo numa frase como ame-o ou deixe-o, e as suas implicações, o que está por trás, etc. Bom, um exemplo bem simples, mas que serviu para mostrar aí a partir de 3 pontos de vista como que esse objeto vai se comportar nas mãos de cada um desses pesquisadores. Retomando a ideia, o ponto de vista é que cria o objeto, ou seja, a janela da qual você olha aquilo ali é o que vai estabelecer o que você vai ver, o que você vai se preocupar. Cada um na sua janela, olhando de uma determinada forma e tomando aquele objeto para sua pesquisa de uma forma específica. Mas Wesley, não é assim com a rocha lá que você falou no começo? Percebam, existe uma rocha individual e uma rocha social? Não, né? A rocha é rocha sempre. A rocha sequer tem uma vida social, né? Existe uma configuração física da rocha que se alia a uma ideia de rocha? Não existe. A questão da configuração física do signo em união com a ideia, né, que forma justamente a noção de significante, significado e o signo em si, isso é uma questão linguística. Você pode até dizer, mas uma rocha pode servir de elemento para construir uma escultura. Aí você já tem a intervenção humana, uma forma de linguagem, uma forma de representação sígnica da realidade. Mas eu quero falar da rocha na natureza, a rocha in natura ali, sem a intervenção humana. Não existe essa dissociação, estrutura, ideia, não existe. Então percebam, aquelas problemáticas que você tinha apontado lá no começo, né? Ou seja, questão sonora, questão articulatória, questão física, constitutiva e a ideia, variação no tempo, nada disso acontece com a rocha. Nós poderíamos tomar aqui como qualquer outro objeto do mundo prático que diz respeito aí às ciências exatas. Então, reforço, não apenas a linguística, mas as ciências humanas têm essa propensão, né, de trabalhar com objetos que são determinados a partir do ponto de vista. Cito novamente a literatura. Um texto literário para os estudos culturais vai ser abordado de uma forma e por isso mesmo vai se constituir como objeto de pesquisa de um determinado ponto de vista. Para a estilística vai ser de outra forma. Para a crítica marxista já vai ser outra coisa diferente. Então, não apenas em linguística, mas em vários outros ramos, o ponto de vista é o que cria o objeto. Espero que tenha ficado claro, que tenha servido para que vocês entendam essa relação de objetivos de pesquisa, de compreensão a respeito daquilo, de lugar de pesquisador e o modo como aquele objeto vai ser tomado e o modo como aquele objeto vai se constituir em elemento de análise ali para aquele cientista, para aquele pesquisador, etc. Esse é o objetivo de Saussure com essa frase, uma frase que causa assim, bastante dúvida em quem está começando, mas sim, é visando estabelecer o objeto da linguística. O objeto é a língua, mas ainda estabelecido é sempre sujeito a interpretações e por isso a diferentes pontos de vista. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.